Olá, meus amigos católicos, amigos evangélicos, você também que não tem nenhuma religião, mas de alguma forma você crê em Deus, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Meu desejo é que Deus ele te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer aqui agora um estudo sobre a aliança que Deus fez com os homens. Então vamos dar início a esse estudo. E gostaria que, se você tem uma Bíblia, pega a tua Bíblia, abre no livro de Êxodo, capítulo 24, e vamos dar início ao nosso estudo aqui em o nome do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 24, em nome de Jesus. Êxodo, capítulo 24, versículo 1 ao versículo 2, diz bem assim: Então o Senhor disse a Moisés: Suba ao monte para encontrar-se comigo e traga Arão, Nadab, Abiú e 70 dos líderes de Israel. Todos devem adorar de longe. Somente Moisés está autorizado a se aproximar do Senhor. Os outros não devem chegar perto, e ninguém mais do povo tem permissão de subir ao monte com ele. Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as instruções e ordens do Senhor. E todo o povo respondeu em uma só voz: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Logo cedo, na manhã seguinte, levantou-se e construiu um altar ao pé do monte. Também ergueu 12 colunas, uma para cada tribo de Israel. Em seguida enviou alguns rapazes israelitas para apresentarem ao Senhor holocaustos e touros sacrificados como ofertas de paz. Moisés colocou em vasilhas metade do sangue desses animais e aspergiu a outra metade sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu em voz alta para o povo. Mais uma vez todos responderam: Obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que ele ordenou. Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu sobre o povo e declarou: Este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhe deu estas instruções. Depois Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel subiram ao monte, onde viram o Deus de Israel. E sob os pés dele havia uma superfície azulada, como safira, e clara como o céu. E embora esses nobres de Israel tenham visto Deus, ele não os destruiu, e eles participaram de uma refeição na presença dele. Então o Senhor disse a Moisés: Suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá, e eu lhe darei tábuas de pedra, na quais gravei a lei, os mandamentos para ensinar ao povo. Glórias a Deus. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos evangélicos, irmãos católicos, você que talvez não professa aí nenhuma fé, mas nenhuma fé religiosa, mas acredita em Deus. Você crê num ser supremo que fez os céus, a terra, a natureza e tudo que neles existe. Esse texto aqui de Êxodo, capítulo 24, ela trata de mandamentos e promessas ao povo de Israel. Deus ele fez promessas ao povo de Israel, mas essas promessas se cumpririam na vida do povo de Israel mediante aos mandamentos que o povo obedecesse, as leis que Deus deu a Moisés, e Moisés transmitiu ao povo. Se o povo obedecesse essas leis, esses mandamentos, conforme a vontade do Senhor, todas essas bênçãos viriam sobre Israel, todas as promessas de Deus viriam a Israel e se cumpririam. E seria uma nação muito feliz, uma nação muito abençoada sobre a face da terra. Em Levítico capítulo 28 diz: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecer os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então foram essas promessas que Deus deu por meio de Moisés ao povo de Israel.
E se o povo obedecesse, naturalmente as bênçãos de Deus viriam e alcançariam o povo. Só que eu quero aqui meditar com você sobre cada versículo, expor e aplicar cada versículo desse aqui nesse nosso estudo da aliança de Deus aos homens, né? A aliança de Deus para com os homens. A aliança que Deus fez com os homens. Vamos ver aqui o capítulo 24 de Êxodo e o verso 1. Vamos ler novamente. Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo e traga Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel. E o texto continua dizendo: todos devem adorar de longe. Somente Moisés está autorizado a se aproximar do Senhor. Até aqui tá bom. A lei no Antigo Testamento, ela foi dada para mostrar a santidade de Deus, mostrar o quanto Deus ele é santo, e mostrar para o homem como o homem era pecador, que não conseguiria de maneira alguma aproximar-se da santidade de Deus, agradar o Senhor Deus. Então a lei no Antigo Testamento foi dada para isso. O homem não tinha condições de cumprir a lei, por isso que Jesus, o único, ele cumpriu a lei. Então a lei foi dada para mostrar a santidade de Deus e o pecado do homem. Não era possível Israel e povo algum na face da terra se aproximar de Deus. É por isso que o texto diz aqui: Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel, todos devem adorar de longe, porque não eram permitidos aproximar-se da santidade de Deus. Então eles tinham que adorar a Deus de longe. Por quê? Porque o pecado do homem, mediante a santidade de Deus, o impedia o homem de ter uma aproximação com o Senhor. Vamos dar continuidade aqui no versículo 2 ao versículo 9. Antes eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo. Se você não tem paciência, se você não ama a palavra de Deus, esse estudo aqui não é para você. Nós vamos ficar aqui pelo menos uns 30 minutos, acredito eu. Então se você passou por esse vídeo, viu esse vídeo, clicou nele, mas não tem interesse de ficar, então não perde tempo, sai fora. Então isso aqui é para quem quer aprender, para quem quer ter aliança com Deus, é para quem quer ter um relacionamento com Deus, é para aquela pessoa que quer abandonar sua fé religiosa e ter uma fé eficaz, uma fé que traga resultados, uma fé que traga intimidade com Deus. Amém? Então vamos dar continuidade. Versículo 2 diz bem assim: somente Moisés está autorizado a se aproximar do Senhor. Os outros não devem chegar perto, e ninguém mais do povo tem permissão de subir ao monte com ele. Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as instruções e ordens do Senhor. E todo o povo respondeu uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então veja que o povo ele concordou com os mandamentos de Deus, com as leis de Deus. O povo concordou em obedecer, e por meio dessa obediência, naturalmente, as bênçãos alcançariam eles, a nação de Israel. Versículo 4. Moisés anotou com exatidão, com muito cuidado, exatamente as palavras que Deus proferiu para ele, né? Todas as instruções do Senhor. Logo cedo, na manhã seguinte, levantou-se, construiu um altar ao pé do monte, também ergueu 12 colunas, uma para cada tribo de Israel. Vamos por 5. Em seguida, enviou alguns rapazes israelitas para apresentarem ao Senhor holocaustos e touros sacrificados como ofertas de paz. Moisés colocou em vasilhas metade do sangue desses animais e aspergiu a outra metade sobre o altar. Então veja que na manhã seguinte, antes de Moisés subir novamente ao monte, ele construiu um altar de pedras ao pé do monte, sacrificou touros, animais ao Senhor como oferta de paz. Parte daquele sangue ele aspergiu sobre o altar, porque para ter aliança com Deus, a aliança ela acontece no altar. O altar é o lugar de aliança. E o altar hoje é o nosso coração, é nossos pensamentos, sentimentos e vontade. É o intelecto humano, a razão humana, o espírito humano.
É aqui que é o nosso altar. Por isso que, acho que é em Hebreus que fala, em Romanos, não me lembro bem, que diz: apresentai vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto da razão, da inteligência. Então aqui é o altar, é aqui que acontece a aliança com Deus, e não no coração, e não na alma, não nas emoções. Deus, ele não trabalha nas emoções, ele trabalha por meio da fé. A Bíblia fala que o justo ele vive da fé, não é das emoções. Por isso que Moisés aspergiu o sangue sobre o altar. Aquele sangue era o símbolo da aliança entre Deus e o povo de Israel. E o sangue foi aspergido sobre o altar e sobre o povo. A aliança começa no altar. Então o coração do homem, a alma do homem, o espírito do homem, todo o ser do ser humano tem que estar no altar. É lá que deve estar. É lá que deve estar o homem, o ser humano. Toda a natureza humana tem que estar no altar. Todo eu entregue ao altar. Vamos dar continuidade, versículo 9. Depois de Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel subiram ao monte, onde viram Deus de Israel, e sob os pés dele havia uma superfície azulada como a safira e clara como o céu. Olha que coisa interessante aqui agora pra gente. Eles agora se aproximaram de Deus. A diferença aqui da primeira vez que eles subiram no monte, Deus dá uma ordem: olha, adorai de longe. Só Moisés pode se aproximar. Mas agora não. Agora, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel, eles sobem ao monte novamente com Moisés. Só que dessa vez, no versículo 10, diz que eles viram o Deus de Israel. E sobre os pés de Deus havia uma superfície azulada, ou seja, a base do trono. E embaixo do trono, os querubins que sustentam o trono de Deus, né? Havia uma superfície azulada, como a safira e clara como o céu, porque Deus é luz. E embora esses nobres de Israel tenham visto Deus, ele não destruiu. E eles participaram de uma refeição na presença dele, na presença de Deus. Então, olha que interessante. Quando Moisés ele sobe ao monte com esses homens, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel, Deus fala: olha, adorar de longe, só Moisés pode se aproximar de mim. Mas agora, os mesmos homens sobem no monte com Moisés. E dessa vez esses homens não são impedidos de se aproximar de Deus. Pelo contrário, eles se aproximam de Deus, veem a face de Deus. O texto fala aqui que eles veem a face de Deus. Ele vê a forma, né? Essa face de Deus é a forma de Deus. Ele não vira o semblante e o rosto de Deus. Eles viram a forma de Deus. E sobre os pés do Senhor, uma superfície azulada, a base do trono. E o texto continua dizendo, no versículo 11, embora esses nobres de Israel tenham visto Deus, ele não destruiu, Deus não destruiu. E eles participaram de uma refeição na presença de Deus. Por que isso aconteceu? Porque foi feita uma aliança de sangue entre o Deus de Israel e o povo de Israel. Nós vimos versículo antes aqui que Moisés, ele, na manhã seguinte, de madrugada, ele ergue um altar ao pé do monte e sacrifica bezerros e animais como oferta de paz, de reconciliação com o Senhor. E quando a oferta ela era apresentada a Deus, quando o sacrifício era apresentado a Deus, aquele que apresentou o sacrifício, ele tinha parte no sacrifício, ele tinha que comer do sacrifício. E o sacrifício era comido na presença do Senhor. Então eles pegam parte daquele sacrifício e aqueles homens, junto com Moisés, sobem ao monte. Só que dessa vez eles se aproximam de Deus, veem a face de Deus e participam de uma ceia na presença de Deus. Por quê? Porque o sacrifício apresentado ao pé do monte possibilitou agora desses homens se achegarem a Deus. Desses homens se aproximarem de Deus sem culpa nos vossos corações. Então, quem fez aqueles homens se aproximarem de Deus? O sacrifício de sangue.
o sacrifício derramado ao pé do monte, o sacrifício e o seu sangue aspergido sobre o povo de Israel, sobre aqueles homens e sobre o altar, onde é lugar que se faz aliança com Deus. Foi essa aliança em Êxodo aqui 24, capítulo 4 ao versículo 8, o altar que possibilitou agora a eles essa aproximação de Deus. Em ver a Deus, em ver a sua presença, estar na sua presença, em ver a forma de Deus e participar dessa refeição, desse sacrifício agora na presença de Deus. Agora abra a tua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 2, porque você vai ver, eu estou abrindo a minha Bíblia aqui em Efésios capítulo 2, que você vai ver o que Efésios capítulo 2 tem a ver com Êxodo capítulo 24. Efésios capítulo 2, versículo 12 e 13. De bem assim. Deixa eu localizar aqui o 12 na minha Bíblia. Vamos lá. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Paulo está fazendo uma alusão aqui aos gentios. Olha, vocês não viviam, vocês viviam afastados de Cristo. Vocês não tinham o privilégio que o povo de Israel tinha, que era o quê? Que era a aliança que Deus fez com o povo de Israel, do sangue aspergido sobre o altar. Porque foi esse sangue que deu privilégio ao povo de Israel, foi essa aliança que fez o povo de Israel se aproximarem de Deus e adorar Ele de perto e não mais de longe. Então Paulo está falando para os gentios. Aí versículo 13, continuando, diz assim: Agora o momento presente, porque a Bíblia é contemporânea, agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele, por meio do sangue de Cristo. Que coisa maravilhosa. Paulo está falando aqui, olha, quando Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel subiram o monte pela primeira vez, Deus falou, olha, só Moisés se aproxima, vós outros ficai de longe, adorai de longe. Mas quando o sacrifício foi apresentado ao pé do monte e o sangue foi aspergido sobre o povo, feito a aliança com o sangue aspergido no altar, esses homens agora sobem novamente ao topo do monte, Paulo falando, é isso que Paulo quer falar. Só que dessa vez esses homens se aproximam de Deus, veem a face de Deus e participam de uma refeição na presença de Deus. Ou seja, a aliança feita com Israel permitiu que aqueles homens agora adorassem a Deus de perto, que trouxesse aqueles homens para perto de Deus e Deus para perto daqueles homens. E é o que Paulo fala aqui em Efésios capítulo 2, versículo 13. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele, por meio do sangue de Cristo. Vamos continuar aqui, ó. Vou ler novamente, porque, meu irmão, isso aqui é a revelação dos céus. Isso aqui é muito forte. Eu tenho que ler novamente. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. E isso é muito forte. Isso aqui é maravilhoso. Paulo está falando que nós estávamos longe da salvação, sem esperança, sem aliança com Deus, mas o sangue de Jesus nos incluiu na salvação. Jesus fez com nós aliança com Deus e nos trouxe para onde? Para perto dele, é o que diz o texto lá em Êxodo capítulo 24. Os homens agora foram trazidos para perto de Deus e participaram da aliança, do sacrifício oferecido. Agora eles participam daquela refeição diante de Deus, foram trazidos para perto de Deus de tal maneira que viram a Deus. E Paulo está falando aqui, olha, vós por meio do sacrifício de Cristo foste trazido agora para perto dele. Para perto de quem? Para perto de Deus. Porque nós éramos inimigos da ira de Deus, porque está escrito, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus.
E o sangue de Jesus, não sangue de touros, não sangue de carneiro, não sangue de animais, mas o sangue de Cristo nos reconciliou com Deus, nos trouxe para perto de Deus. Você sabe o que é estar perto de Deus, meu amigo, minha amiga? Você sabe o que é você ser amigo íntimo de Deus? Não há doença, não há enfermidade, não há problema financeiro, não há problema no país, não há demônio, não há inferno, não há nada que você não possa vencer. Não estou falando que você não vá passar por dificuldades, por problemas, por aflições, mas há uma garantia que você vai vencer. Jesus mesmo disse: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, porque agora eu te trouxe para perto de mim. Nós temos uma aliança de sangue. Romanos, abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 6. Tem algo interessante também nesse texto aqui. Romanos capítulo 6. Glórias a Deus. Versículo 1 ao versículo 4 diz assim: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Porque, dando uma pausa aqui, há pessoas que é o seguinte: olha, eu entreguei minha vida para Cristo, eu fui salvo, eu fui alcançado por Jesus, a graça dele é tudo na minha vida. Ou seja, a teologia da livre graça. Eu estou salvo, salvo para sempre, posso fazer o que quiser porque não vou perder minha salvação. É o que muitos pensam. Então eles usam da graça de Deus para cometer os seus mais terríveis pecados e desejos impuros e ocultos do seu coração, justificando os seus pecados, que Cristo já levou sobre si os seus pecados, então nada o condena mais. E assim eles vivem pecando gradativamente, sem ter medo das consequências. A Bíblia fala: quem planta, colhe. Se o homem plantar iniquidade, vai colher corrupção. A Bíblia diz: andar em espírito e não satisfazer a concupiscência da carne. Vamos dar continuidade em Romanos capítulo 6, versículo 2. Claro que não, né? Paulo está falando aqui: claro que não. Vou ler de novo. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Aí no versículo 2, o próprio Paulo responde: claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos em Cristo Jesus, no batismo, nos unimos a ele na sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida, uma vez que a nossa união com ele se assemelhou à sua morte. Assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Glória a Deus. Que maravilha. Então o texto aqui fala que a salvação é por meio da fé, mediante a graça. E por meio dessa graça nós sepultamos o velho homem, a velha natureza, os comportamentos corruptíveis, as ações mundanas, e nós andemos em novidade de vida, um novo homem, a nova mente de Cristo. Isso é nascer de novo. Isso se chama nascer de novo. O novo nascimento não é ir num rio, numa piscina, num batistério e tomar um banho, se batizar, entre aspas. Comprar uma Bíblia, trocar de roupa, trocar de amizades e começar a frequentar uma igreja, um templo religioso. O novo nascimento é um novo comportamento, uma nova maneira de viver, é ter a mente de Cristo, é pensar como Cristo pensou, é se afastar das corrupções, das coisas erradas, da mentira, de tudo aquilo que a Bíblia condena. Isso é o novo nascimento. E esse novo nascimento, nós alcançamos ele, nós conseguimos ele por meio do sacrifício de Cristo. Não foi sacrifício de animais,
Não foi por meio de sacrifício de touros, animais, não. Foi o sacrifício de Cristo, porque nós estávamos longe da presença de Deus. Nós estávamos longe da grandiosa graça de Deus, do Senhor Espírito Santo fazendo morada dentro de nós. Mas por meio do sacrifício de Cristo, por meio da sua morte e da sua ressurreição, Ele nos reconciliou com Deus. Ele nos trouxe para perto de Deus. Essa é a aliança que Deus fez com os homens. Uma aliança que até hoje nós comemoramos mediante o vinho, que representa seu sangue, e o pão, que representa sua carne. Quando nós participamos do vinho, que representa o sangue de Jesus, e do pão, que representa a sua carne, nós estamos lembrando da morte e ressurreição do Senhor. Estamos lembrando que um dia Ele voltará, e a sua volta está muito próxima, porque a natureza, o mundo, a situação do mundo aponta para isso. E naquele dia seremos arrebatados e cearemos com Ele na boda do Cordeiro, nos céus, onde comeremos da sua carne, o pão que representa a sua carne, e beberemos do suco de uva que representa o seu sangue. Que Deus seja louvado. Que o Senhor abençoe a você e a sua família abundantemente, em o nome do Senhor Jesus.